luz por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com a cantora, poeta, performer, ativista trans bicha, Lila Tiago, depois de, no final da primeira parte, termos ouvido um áudio surpresa do seu parceiro musical, das Fado Bicha, o guitarrista João Caçador. Antes de mais, um comentário, Lila. Caramba, é um bom comentário. Caramba, é isso mesmo. O João diz aqui muita coisa. Fala de ti como uma... eu gostei desta ideia. Erva daninha, Eva daninha, Eva danada, digo eu. Então, no meio estéril como o fado. Uhum. Bem, isto são tudo coisas que eu já tinha ouvido e sobre as quais já falámos muito. Até sobre a influência de mim sobre ele, a influência dele sobre mim. Esse encontro de milhões, não é? Sim, que ditou o vosso caminho, não é? Completamente, mesmo, de muitas formas. Mas respondendo, ele fez a pergunta, não é? Esta pergunta, que vingança. Sim. para um lugar de vulnerabilidade e de luta que pode também trazê-lo solidão, amarguras, faturas, não é? Olha, a primeira coisa que me ocorre é, parafraseando a minha amiga e que eu admiro muito, Tita Maravilha, a beleza como vingança. O que é a beleza como vingança? A beleza como vingança é conseguirmos encontrar em nós e no mundo à nossa volta um lugar de viver em beleza, um lugar de reconhecermos a nossa própria beleza, de reconhecermos, e que não é consistente necessariamente, e grande parte das vezes não é, de reconhecermos uma experiência de fruição e de beleza nos nossos corpos, nas nossas práticas, na nossa comunidade, e até nas nossas fraquezas, na nossa falha. De reconhecermos beleza aí contra tudo que fomos ensinadas. Isso é a beleza como vingança. E força na falha. E força na falha, força no cu. O cu também como lugar de sujidade, de impureza, de fialdade, né? Mas também de prazer e de potência. Há uma canção que é o Fogo na Raba. Fogo na Raba. Pronto, isto foi dito pela primeira vez neste podcast. A palavra raba? Tudo. Vamos dizer tudo. E há um texto que tu tens para ler, do João Caçador, que eu acho que calha no... Que ele não sabe, vai ser surpresa. Que ele não sabe e que me comoveu muito. Portanto, Fogo na Raba. Sim. É um texto que ele encontrou recentemente perdido no seu telemóvel. Que ele escreveu em 2022, depois de termos lançado o álbum. Ocupação. 2022. Demorámos tanto tempo para chegar aqui. Os brincos nas orelhas, os saltos altos, o cabelo azul e a maquilhagem. O megafone, as ruas, as manas juntas. A cidade para lá do muro dos subúrbios, os nossos corpos mutantes, as nossas famílias e as hormonas.
Do corpo a educar-se ao amor próprio, ao levante do queixo, tudo é ensaiável. O fim da violência como forma de afeto e o fim do auto-boicote. Todas as conquistas são lentas e frágeis. A ocupação é todos os dias, um processo contínuo, doloroso, circular e efêmero. Vamos andando, altivas como qualquer imperatriz, que ninguém consegue levantar o queixo sem levantar o nariz. Uau! É maravilhoso. Lindo. É maravilhoso. E ele não acredita muito na Ele sua poesia. Escreve bem. Muito bem. Bom, Muito bem. obrigado. Há muita complicidade entre vocês, muita aprendizagem mútua, vocês acompanharam nestes anos os vossos piores momentos, os melhores momentos, não é? Sim. Certamente já tiveram os seus momentos de atrito e há muito amor pelo meio, não é? Pronto, imagino que vocês, ambas um para o outro, são pessoas muito importantes, Sim. não só no palco. E é para continuar esta dupla, não Claro é? que sim. E obrigado, João. Não se desfaz o que o bichiço uniu. Uau, não conhecia essa expressão. Uma ligeira apropriação da liturgia. Que maravilha. Gostei também daquele pensamento do João a dizer não se esperava de uma certa margem, uma complexidade intelectual, uma epistemologia, um lado académico que a tua geração, que tu, enquanto uma das vozes, trouxe. Sim. E é importante para a luta, é importante para o espaço público. Sim. Embora eu também tenha tido acesso ao ensino superior, não é? Portanto, Não, mas é isso. Certo. Há muitas outras pessoas que não tiveram esse acesso e que têm e que trazem contributos. Foram para outros lugares e tão também trazem. complexos e ricos, Claro, mesmo assombroso. Mas pronto, trouxeste esse lado que também não era habitual. É E o lado João- da boa aluna. O lado da boa aluna, danada. Da quê? Da boa aluna danada. Da boa aluna danada. Pois, talvez na altura não era muito, mas agora sou. Agora és safada. Que é uma expressão brasileira que eu adoro. Bom, está a estrear o documentário As Fado Bicha. Já no próximo dia 17 de Abril. Chega aos cinemas. Realizado por Justine Lemailleux, não sei se se diz exatamente assim, o meu francês Justine. Justino. E como é que é o apelido? Fofinho. Acho que é Lemailleux. Lemailleux? Lemailleux. Oh. Très beau. E então conta um pouco o vosso percurso entre 2019 e 2023, não é? Certo. Então, como é que te sentes? Ao mesmo tempo, este palco é vosso. Yeah. Sim, esse ninguém nos tira. Mais ou menos. Porque tem ali uma pequena vírgula. Então vá. Então a Justine, só para contextualizar, é uma realizadora, entre outras coisas, francesa, que mora em Portugal. Aliás, ela é lusa-francesa, já mora em Portugal há muitos anos. E ela fez este trabalho connosco. Lembro-me também que encontrámos-nos, a primeira vez que nos conhecemos foi no Croissant, ali nos Anjos, que já não existe, e que ela nos propôs começar a gravar-nos. E ao início achei aquilo um bocado estranho, mas enfim, deixei-me ir, e ainda bem. Tem ali uma cedilha porque a versão que estreou no Indie Lisboa no ano passado e que também passou no Queer Porto tinha uma cena que era com filmagens da gravação do nosso videoclipe da Lila Fadista e que era acompanhada pela própria música Lila Fadista, que é um fado que nós criámos a partir do Júlia Florista e para o qual obviamente obtivemos autorização, porque senão nem sequer teríamos podido gravar. Acontece que para fazer o filme e para ele estrear comercialmente teve de ser pedido autorização às pessoas detentoras de direitos de autoria sobre todas as músicas que aparecem no filme, e nomeadamente essa também, que apesar de ser uma música nossa, tem autoria tem nossa, mas também de outras pessoas. E essa autoria não foi dada por um dos lados, ou seja, são duas pessoas, por um dos lados, que já estão ambas mortas, obviamente, por um dos lados das pessoas herdeiras. E a realizadora, a Justine, envolveu-se numa estratégia muito polida, muito diplomática, de querer convencer a pessoa
que era importante que a música estivesse, era importante para ela enquanto realizadora, era importante para o filme, e por mais tentativas que tivesse feito de várias formas, não conseguiu demover a pessoa ou as pessoas, e portanto a música não foi autorizada, sendo que é a nossa música, mas como tem elementos autorais, E foi retirada já muito. então ao numa fase fim e ao avançada. cabo a cena foi completamente obliterada do filme. Portanto tem ali uma marca, ao mesmo tempo que eu fico lixado, obviamente, sinto, pronto, mas talvez o filme não pudesse acontecer sem isso, porque essa é a marca que nos acompanha. Que marca é essa que vos acompanha? É a marca da resistência, é a marca do desconforto que causamos, e parece que está colada, parece não, está colada à nossa pele, não dá para viver sem ela. Claro que nós criamos também a partir dela, criamos rebelando-nos contra ela, e ela está sempre lá, e portanto no filme ela também está lá, nessa obliteração Essa mácula. da cena. Sim, essa ausência. Sim, mas para a realizadora, para a Justine, deu ali um clique, porque ela tem uma postura muito... eu acho que ela nos considera muito combativas, e ela tem uma postura também na arte muito mais conciliadora, não ameaçadora, amaciadora, e esta experiência levou a entender que de facto o confronto é inevitável, o confronto faz parte. O confronto faz parte. A cantiga e a arte, no geral, é uma arma que pode aproximar, incluir, trazer mudança, ou pode abrir mais trincheiras, pode desconfortar. Ambas as coisas. E o que é que te interessa mais? Ambas as coisas. Então, a música, mesmo a música, por exemplo, e no início falaste das mulheres zangadas, a música zangada trouxe-me muito conforto, trouxe muito consolo. Durante a minha adolescência eu ouvia muitas mulheres zangadas, que eu lhes chamo mulheres zangadas. Eu já fiz até uma instalação com base nessa ideia das mulheres zangadas que eu ouvia na adolescência, e traziam muito consolo, porque por vários motivos, e claro que eu não entendia disso dessa forma na altura, mas permitiam-me o acesso a um lugar de feminilidade, não só disruptiva, como crítica, como dura. E isso foi muito empoderador para mim, para uma criança bicha fechada no quarto com medo do mundo. Não que eu conseguisse reproduzi-lo, mas alimentou-me muito. e enquanto artista, isso alimenta-te? Tu cantas canções e letras zangadas? Sem dúvida, Então, alimenta muito. o quê? Alimenta-me enfim, olhar à volta, né? Como não estar zangada? No fundo a pergunta é mais essa. Como não estar zangada, como não estar assustada, como não estar profundamente preocupada. O país está a dar de beber cada vez mais à desventura, usando um Sim. fado vosso com Sim. letra. E o mundo, não é? Parece, pronto, não vou dizer nada de novo, né? Esta repetição de ciclos, olharmos para trás e vermos espelhado no tempo de uma forma muito preocupadora, uma repetição de ciclos que teve um desfecho conhecido por todas, e que parece que, com toda a informação que temos, acesso à informação, maior capacidade de redes, maior capacidade de entendimento, criação de empatia, parece que só conseguimos atrasar um bocadinho, mas que caminhamos inexoravelmente para o mesmo desfecho, ou para um desfecho diferente, mas igualmente aterrador. Qual o lugar da moderação? É a grande questão. Quando a situação do mundo está como está, e a extrema-direita e os populismos estão a ocupar os lugares de poder e a crescer cada vez mais. Eu entendo o lugar da moderação. Porque todas temos coisas para defender, todas temos pessoas que amamos, todas temos as nossas vidas e seguranças das quais não estamos dispostas ou das quais é difícil abdicar, e a moderação dá-nos uma promessa de estabilidade, dá-nos uma promessa, ou faz-nos sentir uma promessa de as coisas ficarem mais ou menos como estão e não ficarem piores. E há a ideia de Nem me deixaste dizer promover mas. o diálogo. Eu estou aqui. E é só uma vírgula, só que uma vírgula. E há também a ideia de se promover o diálogo, Claro. certa moderação. Mas eu acho que esse é uma falácia do pensamento sobre o pensamento radical. O pensamento radical não quer abolir o diálogo. Nós, por exemplo, falando
até em casos concretos, falando na nossa ação ativista contra o transfake do Tudo Sobre a Minha Mãe, e já agora respondendo à pergunta que fizeste na introdução, ficou mais ou menos tudo na mesma, porque continua a haver transfake até hoje, nos teatros em Portugal. Mas valeu a discussão? Valeu super a discussão e tenho a certeza... E valeu a ocupação do palco da Keila Brasil. Valeu demais a ocupação do palco. Isso foi um momento histórico e a Keila entrou para os anais da comunidade queer, com certeza, e da cultura em Portugal. Mas pensando nesse exemplo em particular, muita da reação que houve e da reação virulenta que houve foi exatamente isso, que nós éramos violentos, que aquela abordagem era violenta, que era agressiva, que coartava a liberdade dos criadores e do próprio ator, do André Patrício. Que era radical. Pronto, chegamos a essa palavra. No entanto, se olharmos para tudo o que aconteceu, esse movimento ativista teve início um ano antes. Um ano antes disso, eu estava a trocar DMs eu particularmente, mas outras pessoas também. Mas mensagens, sim, privadas com o criador, com o Daniel Gurjão, que eu não conheço pessoalmente, a estimular a reflexão sobre. E havia diálogo? Sim, havia diálogo, e o Daniel sabia perfeitamente, e mesmo nas palavras dele, ele não queria que aquilo acontecesse daquela forma, mas segundo ele não havia outra forma, financeiramente não havia outra possibilidade. A verdade é que depois daquela a invadir o palco, eu uso esta palavra com força e intenção, depois daquela invadir o palco, no dia a seguir já estava uma atriz trans a fazer o papel. Portanto, havia essa possibilidade. Essa possibilidade, de acordo com as possibilidades do mundo, ela estava lá, ela era possível. E foi feita muita coisa antes daquela invadir o palco. Nós fizemos manifestos, nós fizemos pedidos de solidariedade, nós contactámos diretamente as pessoas envolvidas, nada resultou. Portanto, as ações radicais, elas não entram para aniquilar o diálogo, elas entram no diálogo, elas querem resposta, elas querem provocar uma resposta, elas querem provocar... Não encostar à parede, no sentido de provocar... Como é óbvio, elas querem provocar pensamento, querem provocar mudança de paradigma. Isso é entrar no diálogo também. A história. Nós não entramos com armas. A história do mundo. Nós não entramos a multar pessoas, a prender pessoas, nem a matar pessoas, nem com armas. Nós entramos no diálogo. E o pensamento radical entra no diálogo. Portanto, essa ideia de a moderação é que faz o diálogo, não, a radicalidade também faz o diálogo. Eu posso ter uma postura radical e estou sentado à mesa a dialogá-la contigo. É criar momentos de escuta também. Claro, onde como não é existem, óbvio. Como é óbvio. Não existem. Principalmente nesses lugares. Principalmente nesses lugares onde não existem. Mas muito se discutiu, muito se falou para estarmos no mesmo sítio quanto a isso, quanto ao transfake e os Não lugares... acho que estejamos no mesmo sítio. Acho que muitas pessoas ficaram a pensar de forma diferente sobre isso, refletiram pela primeira vez. E eventualmente já estão a incluir pessoas trans nos seus projetos. Como é óbvio, ficaram emocionadas com isso, ou pelo menos já pensam sobre isso de maneira diferente e abriu novas janelas de pensamento. Mas que o transfake continua a acontecer, continua. Volto à pergunta que me interessa sempre trazer de várias maneiras, que andamos todos a discutir e a tentar perceber como fazer melhor. Como se cura a zanga, o ressentimento, como se cria melhor diálogo das pessoas que não se sentiram escutadas, e algumas delas votaram no ódio, no circo a arder, ou acreditaram em populismos. Uhum. Eu já não tento curar a zanga, eu vou com ela. E nem sempre é fácil, e se calhar também por isso é que muitas vezes eu continuo a ficar fechada no quarto o dia inteiro, mas já não procuro bálsamos. Mas há desconhecimento, há ignorância, há Estou a falar da minha. Não, quando há ignorância, desconhecimento, medo de vários lados, que resultam em votações mais extremistas, o que fazer para mudar o cenário? Nós temos um mecanismo nas mãos, né, que se chama democracia. E esse mecanismo está cheio de falhas, nomeadamente a própria ideia de representatividade, né, se nós pensarmos sobre a legitimidade de um determinado grupo de pessoas aceder a um determinado nível de privilégio de decisão sobre todas as outras baseadas nessa ideia de representatividade ou no logro da representatividade, enfim, há formas diferentes de olhar para isso, mas temos esse mecanismo, e esse mecanismo
protege-nos algumas coisas, dá-nos algumas possibilidades, por mais atrasadas que elas sejam, atrasadas no sentido cronológico, né? Coisas que entendemos, ou um determinado grupo de pessoas entende num determinado tempo cronológico, a partir desse mecanismo conseguem ser atingidas passadas muitas décadas, por vezes, e o que deixa muita gente para trás, o que perpetua as violências até esse ponto de chegar e até para além dele. Porque, obviamente, fortalece mecanismos que já estão estabelecidos no funcionamento da sociedade. No entanto, é algo a que nos agarrarmos, eu sinto, e é um símbolo muito forte, e no nosso país em particular é um símbolo muito forte. Nós temos este símbolo muito forte do 25 de Abril, e eu, de certa forma, né, tenho uma perspectiva sobre o 25 de Abril que é, nós temos uma fantasia sobre o 25 de Abril. Temos uma fantasia coletiva sobre o significado do 25 de Abril, o que é que o 25 de Abril significou historicamente, o que é que ele mudou. Que permanece. Enfim. É uma fantasia muito binária, é uma fantasia muito antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril. Há a liberdade, a democracia. É a ditadura de um lado, a liberdade do outro. Portanto, tudo o que veio a seguir é o diametralmente oposto do que estava antes, é a luz e a sombra, pronto, todas essas visões. O que depois desemboca com a falta de pensamento crítico, que também é a própria falta de pensamento crítico, é estimulada, ou foi estimulada nestes 50, quase anos de democracia pelos sucessivos governos, na forma como criaram, na forma como, por exemplo, a educação está construída, nos conteúdos que se criam, nas oportunidades que se criam. E é um dos problemas, uma fraca educação para estes resultados. Eu não queria... obviamente, enfim, já todas pensámos muito sobre isto. Eu acho que a mim não me interessa tanto singularizar o resultado das pessoas que votaram no Chega. Eu acho que esse grupo de pessoas que votaram ou votam no Chega não é um grupo... E os outros todos não são dois grupos estanques, não são dois grupos completamente... E tem-se mostrado que é dinâmico. Sim, nem estou a dizer em pessoas físicas que vão de um para o outro, mas mesmo a nível simbólico. Por isso eu não singularizaria tanto nessas pessoas que votaram no Chega. Acho que há uma série de ferramentas que a democracia nos poderá e tem algumas delas dado, que permitem que todo um outro conjunto de pessoas lute para que uma determinada visão prevaleça. E já não acredito tanto na bora tentar ganhar aquelas pessoas, bora convencê-las de que o que estão a pensar é errado, porque para muitas delas, eu acredito nisso, as coisas estão à frente dos olhos, as coisas já não estão escondidas. E tu acreditas mais em quê? Acredito mais em nós pegarmos nas ferramentas que temos ao nosso dispor, e quando digo nós, falo da sociedade civil, mas também falo das pessoas que efetivamente foram eleitas e que estão a desempenhar os seus cargos políticos, e que entendam qual é o lugar delas nesta conjuntura política em particular, quais são os riscos que estão em cima da mesa, e que percebam quais são os mecanismos que têm ao seu dispor para contrariar isso. E aqui falo de todo o espectro político, e particularmente das pessoas que se consideram de direita, mas não... Mas que se consideram da direita democrática. Enfim, seja isso que quer dizer, que se consideram da direita democrática, sim. Eu agora tenho mais um áudio... e depois, eu gostei porque a tua mão, que tem tatuada a palavra bicha, ficou agora no queixo, com ar de... Não estava à espera. Aquela foto da pensadora. Pronto, vamos refletir sobre isso. Uau. Falar da Lila. Ai, que safada. Falar da Lila é uma oportunidade para falar de alguém que se tornou, nos últimos anos e sobretudo nos últimos meses, muito importante, muito essencial para mim, uma grande amiga. É uma oportunidade para fazer uma pequena declaração. Acho que não fazemos as declarações de amor e de amizade tanto quanto deveríamos. Portanto, aproveito este momento para dizer o quanto gosto dela, o quanto a adoro. Nós conhecemos-nos há alguns anos, já trabalhámos juntas algumas vezes, assim, antes de forma mais pontual, e nestes últimos meses tivemos a oportunidade de fazer um processo
mais longo juntas e pude confirmar aquilo que já intuía, que já desconfiava, mas enfim, pude confirmar a inteligência, a sensibilidade, a enorme capacidade de leitura que a Lila tem das pessoas e dos momentos. É mesmo impressionante. Acho que é assim quase um superpoder. E acho que isso depois se traduz numa coisa que é uma real capacidade de empatia, que também é uma palavra, enfim, muito esvaziada atualmente, mas que na Lila ganha mesmo corpo. E isso comove-me porque sei que a Lila verbaliza a defesa da empatia, sei que a Lila, enfim, em teoria defende a empatia, mas é muito comum nós depois percebermos que as pessoas não praticam aquilo que defendem, não é? Ou, enfim, que há uma distância grande entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. E no caso da Lila isso é muito comovente, não é? Porque a Lila efetivamente ouve, procura entender, procura relacionar-se com lugares que muitas das vezes seria mais fácil, enfim, afastar, pôr de lado. É uma pessoa curiosa, eu também sou, acho que temos uma grande curiosidade uma pela outra, e também, enfim, pelas pessoas que estão à nossa volta, de procurar entender porque é que as coisas são como são, não é? E acho que nessa procura é também onde a Lila depois consegue imaginar alternativas, não é? Portanto, eu estou mesmo a falar de alguém que eu acho que é muito completa e muito complexa, muito, muito luminosa e ao mesmo tempo, obviamente, com muitas sombras, e é isso que lhe dá o seu lado enigmático. Acho que um bom exemplo da bondade também, porque também é uma característica da Lila, da bondade, do cuidado que a Lila é capaz de ter, é, por exemplo, neste processo que tivemos, num dia difícil de trabalho, a Lila estava a fazer produção no espetáculo. Foi a primeira vez que a Lila fez produção e disse-me que sim, porque queria tentar fazer, porque não? Eu fiquei de repente sem produtor, poucos meses de começar o processo, e a Lila disse, eu posso fazer isso? E eu fiquei um bocado, enfim, preocupada, porque pensei, a Lila é uma artista, é a primeira vez que vai fazer isto, será que se vai sentir confortável? Será que não é... Enfim, que não pode trazer também problemas enfim, de angústia por estar a fazer um trabalho que é mais invisível e às vezes muito mais sobre evitar problemas do que sobre, enfim, criar lugares de possibilidade, é mais sobre evitar catástrofes e desastres. E nesse processo, como estava a dizer, num dia assim muito difícil, o dia aconteceu, foi menos difícil do que eu tinha imaginado, correu tudo bem. E no final do dia a Lila apareceu com o seu ar muito plácido e doce e disse-me, olha, o dia correu bem, ainda bem, nós tivemos aqui um problema, mas eu só te estou a dizer agora porque já o resolvi. E portanto agora já te posso dizer. E eu estou a realçar isto porque acho que é... Pronto, acho que isto diz muito. Queria deixar à minha querida amiga, que eu tanto adoro, a seguinte pergunta. Isto a propósito do seu lado ativista e do seu lado visível, vocal. É uma pergunta que eu também ponho a mim mesma. Como é que continuamos, ou como é que continuas, não é? Como é que se continua a respeitar a obrigação, a responsabilidade de sermos vocais, de nos posicionarmos, se os meios que temos que usar atualmente para o fazer, não só, mas também são controlados por pessoas que estão, no fundo, a destruir as democracias, não é? E a restringir liberdades e a pôr em causa também os nossos direitos, não só, não é? Mas também, digo, os direitos da população LGBTQIA+. Como é que essa tensão, não é? De usar um veículo que está, enfim, digamos, corrompido à partida, para, enfim, nos posicionarmos, como é que essa tensão se resolve na Lila ou como é que ela hoje em dia pensa nessa tensão. Um grande beijinho para ela e para o Bernardo.
Bom, acabámos de ouvir desta vez a atriz, criadora e dramaturga Teresa Coutinho, autora do recente espetáculo O Fim Foi Visto, que deu origem a um livro homónimo pela tinta da China, que fala da relação de amizade e admiração que também tem por ti, a Teresa, e o espetáculo é uma fábula sobre a caça às bruxas, a opressão e resistência, o passado que ainda é muito presente e que poderá ser futuro. Teresa diz muita coisa de celebração sobre ti e lança a pergunta que nos inquieta a todos, que a propósito do teu lado também ativista, como é que se continua a estarmos presentes, a sermos vocais e a comunicarmos em espaços que estão controlados por grandes opressores que estão a destruir as democracias, a restringir liberdades e direitos da população em geral e, no caso da população LGBTQIA+. Como é que geres esta tensão, este veículo corrompido, palavras da Teresa e verdadeiras, como é que resolves isto, refletes isto? Elon Musk, Zuckerberg... Certo. Dizer só que foi muito lindo ouvir a minha amiga, ainda me sinto muito, o processo do Fim Foi Visto terminou recentemente e eu ainda me sinto muito lá dentro e acho que muitas de nós sentimos, estamos sempre a querer voltar a estar juntas e vamos já estar juntas no domingo. Obrigado, portanto, Teresa. foi lindo ouvi-la, obrigado, amor. Gostaste da surpresa? Gostei muito. Boa. Em relação a isso, vou ser absolutamente honesto, eu neste momento estou meio em negação. Negação com o quê? Negação desse dilema. Eu sei que ele existe, no momento ainda não consegui ter, já me sugeriram algumas alternativas, ainda não consegui ter energia cognitiva e emocional para explorá-las, portanto continuo a estar no Instagram, particularmente. Que ainda, onde estão a maioria das pessoas? Onde estão a maioria das pessoas, onde já temos um capital criado, mais de um capital não gosto muito, mas um património, também não gosto da palavra património. Esta foi de propósito. Isto é muito engraçado. Onde temos uma obra, de certa forma, construída, de coisas que criámos lá, que escrevemos para lá, né? E que de certa forma documentam, que documentam mais do que qualquer outra coisa, na verdade, o nosso trabalho nos últimos anos. Já fizemos o download de tudo, portanto temos isso guardado. É um palco, podemos usar a palavra palco. Claro que sim. É um palco Claro com muita audiência, com muitas pessoas. E para além da audiência, cá sempre... Muitas vezes coloca-se nesse ponto de nós estamos no palco e depois há uma audiência. Há rede construída no Instagram. Há rede de pontos de diálogo. E tipo, as pessoas que eu tenho no Instagram, nós seguimos muito poucas pessoas que não conhecemos diretamente. Muito poucas mesmo. Até consigo contar pelos dedos das mãos. Portanto, aquilo é uma rede de pessoas que estão à nossa volta, dos nossos pares, artistas, pensadores, e eu quero continuar a ver o que aquelas pessoas criam, o que aquelas pessoas pensam. Claro, mas há um ponto de tensão e de reflexão. Como é óbvio, né? Por saberes que aquela plataforma cada vez mais está a fazer, para já, que a mente que gera aquela plataforma é fascistoide, não é? E depois porque a própria plataforma está a seguir cada vez mais mecanismos que desprotegem uma série de pessoas e de pautas, por isso é tenso, claro, fazer parte daquilo. Trago para aqui a frase de Hilda de Paulo: a revolução faz-se dentro da festa. A revolução faz-se dentro da festa, no caso, dentro destas redes sociais? Neste caso a revolução faz-se dentro da pocilga, não é? Eu acho que qualquer sítio onde nós estejamos é passível de revolução, micro-revolução, de mudança, de pensar de maneira diferente, seja na família, seja no quarto do casal, seja na escola, no trabalho, na rua, no transporte público, em todo o lugar, em todo o lado. Há sempre a possibilidade, e muitas vezes nós não conseguimos, e eu própria, ter essa capacidade, mas há sempre a possibilidade de um olhar, há sempre a possibilidade de uma palavra, há sempre a possibilidade de resistir. E obviamente no Instagram ou qualquer outro sítio virtual também. Mas também há a possibilidade de nós decidirmos, não, eu não quero fazer parte disto, eu não quero estar aqui, não quero fortalecer, posso ir fortalecer a criação de outros espaços mais livres, como até, por exemplo, o WhatsApp também faz parte da Meta, não é? Portanto, temos outras ferramentas de comunicação. E há sempre essa possibilidade também, e eu não acho que as duas sejam necessariamente, até pode estar nos dois lados e estar perfeitamente consciente do que estás a fazer num lado e no outro. Claro. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas nos trouxeste que podemos ouvir? Qual é a Todas? primeira? Sim, vamos lançando. Então, no início da nossa conversa ouvimos a nossa FRS Bissau, que é uma releitura do nosso fado Ribeiro Santos,
com a nossa querida amiga Joacine Catar Moreira a declamar o poema em crioulo guineense. Maravilha. Uma maravilha de ouvir, de escutar. Completamente. E agora, o que é que podemos E ouvir? saudades da Joacine, não só pessoalmente como no nosso panorama político. As outras 3 músicas que trouxe são muito importantes para mim, quer dizer, podiam ser outras, mas estas também são. Wuthering Heights, da Kate Bush. É porque esta? Porquê? Para já, porque eu sou completamente obcecada pela Kate Bush. E para mim esta é, sabes aquelas perguntas, qual é a melhor música de sempre? Se me perguntarem qual é a melhor música de sempre, para mim é Wuthering Heights. Então vamos ouvir. E mais, a segunda. E trouxe também uma música que se chama Ave Maria, de uma cantora polaca chamada Maria Peszek. E a segunda? É Maria, e esta porque é que a trouxeste? Olha, por vários motivos. Porque adoro a língua polaca, é a minha língua preferida, apesar de eu não falar. Porque esta cantora é incrível, é uma cantora que faz uma obra anticlerical, feminista, queer, muito forte num país quase fundamentalista cristão como a Polónia, por isso admiro-a imenso. E portanto vamos ouvi-la. Jestem dziewczyną lat 47. Myślałam, że wiem więcej, a jednak nie wiem. Myślałam, że umiem w hajsy, w życie i w piosenki. A umiem tylko w miłość. W żadną z szuflad się nie mieszczę, ale też się już nie pieszczę. Ave Maria, nie umarłam. Ave Maria, radical beszczel. Radical beszczel. Zwijam flagi, transparenty, palę mapy, burzę mosty. E a última música? E a última Já é... nomeaste há pouco. Sim, de Linda uma das Quebrada, minhas não é? grandes musas, Linda Quebrada. Já a conheceste? Com a Lenda. Com a Lenda. Que é uma música que me lembra da minha amiga Cris, que era a nossa maquilhadora, foi durante 4 anos. E várias vezes, enquanto ela me maquilhava, cantávamos esta canção. Queres trotear um bocadinho? Não, vamos ouvir a seguir, acho que é melhor. Vamos ouvir. Vamos. Sua mãe no estado, a professora, ela jogou tudo pro alto, deu a cara pra bater. Pois pra ser livre e feliz tem que ralar o pulso e fuder. De boba ela só tem a cara e o jeito de andar. Mas sabe que pra ter sucesso não basta apenas estudar. Estudar, estudar, estudar sem parar. Tô esperta, essa bichona. Não basta apenas estudar. Fraca de fisionomia, muito mais que abusada. Essa bicha é Perguntava uma frase ou outra que queiras nomear desta canção pela tua voz, que te bate nesta letra. A letra, toda ela, meio que personifica um percurso da própria Lin, não é? E que está documentado na carreira dela, porque ela própria, a transição faz parte da forma como ela se colocou desde o início no seu percurso na música. E esta canção em particular emociona-me porque é do primeiro álbum dela, do Pajubá, que é um dos álbuns da minha vida e que é um álbum de rasganço e absolutamente combativo, e o álbum termina com esta música que de certa forma traz um lugar vulnerável e é muito bonito ver a partir daquele corpo. Eu amo-a muito. Maravilha. Sugestões culturais, o que é que trouxeste? Então, este fim de semana está a acontecer o tributo a Valentim num novo espaço cultural em Lisboa, dentro dos Jardins de um Bombarda, que se chama Sala Estúdio Valentim de Barros. Isto tem várias camadas de maravilhoso, nomeadamente por chamar-se esta Sala Estúdio Valentim de Barros, pessoa queer que sofreu muito apenas por ser gay e que foi bicha e acabou por ser institucionalizado no Miguel Bombarda durante várias décadas, submetida à lobotomia, e agora abre esta nova sala de espetáculos num barracão onde Valentim criou muita coisa, fazia festas de Natal, e há este tributo. No dia de hoje, no sábado, a programação é da nossa autoria, minha e do João, portanto vai haver um dia inteiro de programação cultural nos Jardins do Bombarda, programada por nós, e continua até domingo o tributo a Valentim. Até 30 de março. Mais
O fim foi visto, não é? O fim foi visto. Gostava muito de recomendar o livro da minha querida amiga Teresa Coutinho, Da Tinta da publicado China. pela Tinta da China, da nossa peça. E depois 2 espetáculos. Um espetáculo de dança, dia 10, 11 e 12 de Abril, na Culturgest, da minha amiga Gaia de Medeiros, chamado Cafezinho. Também quero ir ver, claro. E um espetáculo de teatro no final de Abril, início de Maio, no CCB, da minha amiga Alice Azevedo, uma peça de teatro chamada, nomeadamente com a Teresa Coutinho e com a Cristina Carvalhal e o Isaac Veloso, Se Não És Lésbica, Como É Que Te Chamas? Gostei muito do espetáculo, aconselho. Estará de 23 de Abril a 4 de Maio no CCB. Maravilha, belas escolhas. Tu referiste a ti própria como, a dado momento, quando trocámos algumas mensagens, que estavas a voltar à terapia, já comentaste há pouco, e falaste da saúde mental inconsistente. Eu gostei desta expressão. E acho cada vez mais que devemos falar sobre estas questões e tratarmos de nós e das nossas zonas sombra, pronto, e a nossa conversa começou daí. Este é um momento que vais regressar a isto através da terapia EMDR. Eu não sei o que é. Muito em síntese, o que é? EMDR significa em inglês Eye Movement Desensitization and Reprogramming, ou seja, movimento ocular, dessensitização e reprogramação. Ou seja, trocado por miúdos? Trocado por miúdos, é uma terapia com uma extensa, com uma sustentação científica muito bem fundamentada, que pretende, ou que se dirige especificamente a situações de fobia ou de trauma. E a forma como as fobias e os traumas, nomeadamente muitas vezes as fobias são construídas a partir de traumas, estão alojadas no corpo de alguma forma. E portanto é uma terapia, eu também não sei explicar com toda a propriedade, mas é uma terapia que utiliza o movimento dos olhos, nomeadamente seguindo o movimento de um dedo, do dedo da pessoa terapeuta, e que através do mecanismo que isso cria no cérebro consegue aceder a lugares do trauma e fazer essa dessensitização e reprogramação cerebral. Maravilha. Eu costumo, nos últimos tempos, lançar esta pergunta, e já falámos um pouco disto, mas esta pergunta acho que nos bate de forma diferente ao longo da vida. Quais são os teus maiores fantasmas e inquietações hoje? Eu acho que, e também pegando nessa ideia da saúde mental inconsistente, sou eu própria o meu maior fantasma. Daí a terapia, daí a terapia, daí a arte, daí a comunidade, daí precisar de pessoas amigas à volta, daí também saber reconhecer que determinadas coisas são muito difíceis para mim, apesar de eu achar que não deviam ser, ou de eu sentir, sei lá, nomeadamente fazer o IRS, ou eu tenho de pedir ajuda. Estamos juntos. E o amor? E o amor? Há uma fatura também pelo facto de tudo isto que falaste, até dos fantasmas ou do lugar que ocupas em palco? Talvez, sim. Sim, talvez. Tenho alguma dificuldade em falar sobre isso, principalmente porque não me quero colocar publicamente num lugar específico em relação a esse tema. É um assunto que eu procuro sempre refletir com toda a gente. Não, aqui. eu sei. Pronto. Não, eu sei disso. Sim. Porque me interessa. Sim. Não na intimidade. Estás a querer saber se eu sou solteira, não é, Bernardo? Não. Eu estou solteira, pronto, era isso que querias saber. Eu vou pôr em título. Mas a vida tem sido boa para ti? Sim, posso dizer que sim. Há muita coisa boa. Eu olho à volta e eu vejo muita coisa boa. Estar aqui contigo é uma coisa boa. Que bom. Comer é uma coisa boa, ter pessoas amigas é uma coisa boa, poder fazer peças de teatro que eu gosto, das quais eu gosto, é uma coisa boa. E portanto eu quero estar viva, eu sei disso. Que bom. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas e ligado ao que acabas de dizer, se calhar acrescentando outras imagens, a que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tens gosto agora, neste momento, em dedicar tempo e atenção. Pequenos grandes prazeres.
Olha, comecei agora, por causa da minha amiga Teresa Coutinho e do processo desta peça, a queimar pau santo, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Meu Deus. Para? Porque gosto do cheiro, Certo. para começar, e pronto, na cosmogonia dela tem todo um entendimento energético, espiritual. Limpa, atrai, eu não estou atrai. com isso na cabeça, mas gosto de andar ali a rodopiar. E dizes coisas? E sinto-me um bocadinho Kate Bush também, por isso ajuda sempre. E sinto-me ali a rodopiar com o pau santo. Outras coisas, sei lá, tanta coisa. Gosto de ter discussões sobre o acordo ortográfico. As tais chazadas que dás As tais João. chazadas, como o João diz. Sei lá, assim, pequenas coisas. Eu podia dizer muitas, porque eu, na verdade, sou muito apaixonada por pequenas coisas. Mas agora, com a pressão do tempo e da pergunta, não estou a conseguir. Pois, e és muito curiosa, está sempre Não estou a surgir conseguir coisas, alcançar. não é? Olha, agora lembrei-me por acaso que nas árvores à volta da minha casa está quase a chegar à altura em que há um bando de papagaios verdes. Eu dei-me conta disso que ficam não sei quantos meses a visitar as árvores à maravilhoso. volta da minha casa, É e eu adoro maravilhoso. ficar a olhar para eles. São papagaios lindos que andam por aí, Yeah. não é? E que pousam nos jacarandás, que agora estão a ser ameaçados também Sim. na 5 de outubro, e há um movimento Exatamente. para com os jacarandás. Sim, esses pássaros são maravilhosos. Eu, por acaso, fiquei parado a olhar para eles há poucos dias. Uma vez estava a olhar para eles e por acaso vi o meu vizinho da frente nu. Também é uma pequena coisa. Ai, não sei. Saberás tu dizeres. Ai, que chegamos ao grande final. Le Grand Final. Le Grand Final, que é quando Mas tu ele não olhas... sabe quem eu sou, por isso também não vai saber. Quando olha... Como? Ok. Aquele momento em que tu olhas para o teu vizinho, nu, e depois... É o próximo episódio. Não, e depois eu escondi-me, né? Não queria estar a olhar para o meu vizinho nu sem tá- ele perceber. Mas às vezes é um quebra-gelo. Não, mas ele não me viu. Ele não te viu. Ele não me viu. Muito bem. O fim foi visto, neste caso. Ou o começo. Ou o começo. Eu disse que estava solteiro. Olá, Teresa Coutinho. Perdão, apropriar-me do título para isto, para o vizinho nu. Mas obrigado, Lila. Oh, obrigado a ti. E até já. Foi rápido, não foi? Foi rápido. Talvez não sei se as pessoas vão sentir o mesmo, mas Mas de vez, para mim foi. para mim foi. O tempo lá está, é aquela ideia de... E estás a escrever sobre cinema, estão coisas a acontecer. Mas a conversa não vai acabar? Vai, mas eu quero dar estas pistas para a frente. Sim, Portanto, estou a escrever para cinema, para não cinema. sobre cinema. para cinema, sim, Que é sim. um sonho antigo também. Lá está. Pronto. Portanto, sejam atentas e atentos. Coisas boas vão surgir mais ainda. E vejam o documentário. Please, A 17 Espada de Bicho. Abril estreia. Estreia e vai estar por aí. Vai ter em sítios que não só Lisboa. É verdade, é isso. E termino assim este episódio com a cantora, poeta, performer e ativista Lila Tiago, que espreita às vezes os vizinhos nus que estão à frente. Não é mentira. Espero que tenham gostado. Se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler, de vos ouvir, escutar. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são do José Fernandes e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia. Lila, como é que te despedes das pessoas? Uma frase, uma ideia, um suspiro, uma respiração? Deem o cu. Oração. Também. Obrigado. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.